Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horário vocês verão, assistirão. Esse é mais um episódio aqui do Investimento Abessa, uma iniciativa aqui da HB Escola de Negócios para trazer informação de qualidade sobre investimento, sobre a sua vida financeira, tá? É um programa que é uma grande conversa com grandes amigos sempre. Hoje eu tenho aqui conosco meu amigo Paulo Bittencourt, que sabe tudo sobre consultoria de investimentos, tá? A gente vai ter o nosso papinho aqui de 40, 45 minutos aqui, abordando alguns aspectos aí desse mundo que o Paulo vive, tá? E eu acho que vai ser bom para vocês. Eu acho que o Paulo tem alguns insights, algumas visões que são bem diferentes, são bem legais. Paulo, obrigado por estar vindo aqui, super obrigado, tá? A gente já se conhece há muitos anos, é um prazer estar aqui com você, Paulo. Por favor, se apresenta um pouquinho. Hudson, obrigado pela oportunidade. Falando rapidamente aí da minha carreira, como é que eu entrei nessa questão do mercado de capitais. Esse ano aí de 2021, estou completando 30 anos de atuação no mercado de capitais. Sou engenheiro naval de formação e também cientista social formado ambos pela Universidade de São Paulo, né? No início dos anos 90, naquele contexto daquela era ali, Collor, tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, eu recém-formado acabei recebendo uma proposta para um escritório de investidores. E por quê? Porque eles queriam alguém na área de engenharia para otimizar ali as planilhas, os cálculos que eles faziam, eram investidores na área de mercado de capitais. E eu imaginei que aquilo era uma coisa só transitória, até que o cenário melhorasse na minha área de engenharia naval, mas aquilo, na verdade, foi me contaminando, digamos assim, me apaixonei por aquilo. Depois, 4 anos depois, recebi uma proposta de um banco grande, numa área de corretora, lembrando que nos anos 90 o mercado brasileiro se abriu para os investidores estrangeiros, então vários bancos nacionais tiveram que contratar pessoas que pudessem interagir com esses investidores estrangeiros. Comecei na área, então, de corretora de valores, fui depois para outras áreas de gestão de fortuna, e depois área de private equity, até que eu decidi ter a minha carreira solo como consultor regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, e é o que eu faço hoje de uma maneira independente, né, dando essa consultoria de investimento para vários investidores. É isso. Legal, Paulo. O Paulo abreviou. O Paulo já fez coisa pra caramba, gente. Ele foi sucinto. A carreira dele é longa e bem bacana. Paulo, o que faz um consultor de investimentos? Porque a gente vê no mercado fala-se muito de agente autônomo de investimento, fala de assessor de investimentos e fala-se pouco de consultor de investimentos. Queria que você falasse um pouquinho do que faz um consultor de investimento, como é que é o seu trabalho, como é que é o seu dia a dia. Bom, o consultor de investimento, de uma maneira bem sintética, ele é um elemento do sistema total financeiro, e que no Brasil foi muito bem construído em função de vários percalços que se teve ao longo das décadas. Por exemplo, até os anos 90, os títulos eram ao portador, por exemplo. Isso gerou, por exemplo, muito motivo para certas fraudes e roubos. Então, se tornou coisas, por exemplo, escriturais. Da mesma maneira, no sistema financeiro foi se decidindo que a melhor maneira era você separar as competências para que a pessoa não faça tudo. Então, você tem, por exemplo, a figura de um gestor, mas ele, ao mesmo tempo, não cuida do seu dinheiro. Você não manda o dinheiro para o gestor, você manda para um administrador, que, por sua vez, contrata a custódia, o auditor. Então, as coisas ficam em caixinhas separadas. E dentro desse sistema existe uma ponta, que é a ponta do distribuidor. Ou seja, o distribuidor é aquele que, de fato, mostra um produto financeiro para você. Quando você olha dentro de uma gigantesca organização como um banco comercial, por exemplo, é o que vende. O distribuidor, de fato, é o que vende. Num grande banco comercial, essas funções estão lá dentro do banco, cada um é um mini CNPJ com um diretor responsável para manter uma certa separação. Por isso que confunde, às vezes as pessoas falam, não, mas eu falo com a instituição tal e lá tem tudo. Sim, tem tudo, mas tem os compartimentos distantes. Muito bem. O consultor, ele não pode fazer parte do sistema distribuidor, ou seja, ele não pode ser remunerado
por nenhum dos agentes do sistema financeiro pela venda de um produto. Porque se ele for remunerado em todos os elementos do sistema de distribuição, ou seja, de venda, seja um agente autônomo, seja um gerente de uma instituição financeira, ele é remunerado também proporcionalmente por aquilo que ele vende. Um pedaço da taxa de administração ou da corretagem realmente remunera aquela estrutura de distribuição, né? E é natural que isso aconteça. Você imagina uma rede de agências gigantesca, as pessoas que estão criando os produtos na tesouraria de um banco, numa gestora do próprio banco, ele não consegue ir para a rua ter a capilaridade. Então, ele contrata uma subsidiária da própria instituição para fazer aquela venda e remunera aquela instituição. Apesar dos nomes serem, sou o seu assessor, sou o seu agente de investimento, na verdade, ele não pode, ele não deve, não pode, pela legislação, fazer uma consultoria. Ele tem que dizer o seguinte: olha, Hudson, pelo seu perfil de risco, a tabela de produtos que eu tenho para você é essa aqui. E ele tem que ser um cara especialista para explicar cada produto que ele está oferecendo. Mas ele não pode ligar, por exemplo, um cliente e falar assim: olha, eu percebi que... Essa linha que separa ali, é uma linha meio tênue. Uma linha meio tênue, você não deve... Nos Estados Unidos, isso é muito mais controlado, é expressamente proibido você sequer pegar o telefone e ligar para uma pessoa para tentar oferecer alguma coisa, que eles chamam de ligação fria, né? Cold call. Isso é estritamente proibido. Você só pode falar de coisas que o investidor perguntar para você. Então, se ele perguntar, eu vi aqui que tem um produto tal, eu gostaria, talvez, de comprar, me explica o que é isso. Aí você explica e tal, e a pessoa toma a decisão. Então, de fato, então, o consultor, o papel dele é assim, ele só pode ser remunerado diretamente pelo próprio investidor. O investidor que decide passar a remunerar o consultor para ter exatamente uma opinião isenta sobre tudo que ele vai fazer. E o consultor pode, então, fazer uma orientação: olha, isso sim, isso não, isso é melhor você não comprar tanto, você já comprou bastante, e você está tendo uma visão da carteira dele como um todo, coisa que, para uma instituição de distribuição, ela não vê uma carteira global do cliente. Tanto é a tentação sempre de um elemento de distribuição para perguntar para as pessoas: você só investe aqui? Quanto mais ou menos você tem de patrimônio? Ele fica tentando descobrir, porque se ele descobrir realmente quanto que você tem no todo, ele pode descobrir, por exemplo, que na instituição que ele pertence, você talvez só esteja investindo 20% do todo. Então, ele fala: poxa, 20%, eu vou tentar chegar a 50%. Então, é uma guerra que a gente chama de rouba-monte, né? Está sempre tentando roubar um montinho do outro concorrente, né? Agora, eu não tenho paixão ou tenho alguma ligação por nenhum dos elementos do sistema de distribuição, né, que são os vendedores que atendem essa pessoa. Eles continuam no circuito. Só que o investidor, ele pergunta para mim sempre: tal pessoa me falou isso, agora uma pessoa falou aquilo. E aí eu vou fazendo um filtro e orientando o que para aquela pessoa seria o mais adequado. Esse é o meu trabalho. Tá. E me diz uma coisa, Paulo, pensando aqui, você tem anos já de consultoria, fala com muita gente, tem muitos clientes, e sem contar os inativos, né? Clientes já passaram e hoje em dia. Quais são as maiores dificuldades que você encontra? Quais são as melhores histórias que você tem sobre esses investidores, hein? A maior dificuldade é uma coisa que pode parecer muito simplista, mas eu identifiquei já há muito tempo que a maior dificuldade é o seguinte: é a pessoa se dar a oportunidade de ter tempo para cuidar do dinheiro dela. Porque a maior dificuldade é a pessoa dizer assim: puta, eu não tenho tempo, só me diz o que eu tenho que fazer. Não funciona. Então, a maior dificuldade é a pessoa interpretar o seguinte: o dinheiro é uma coisa que faz parte da família. Pode parecer piada. O dinheiro faz parte da família. Então, assim, você tem que dar uma certa atenção para ele. E é claro que você vai medir isso dentro das suas atividades e tal. Eu digo assim: não é possível que em alguns momentos ao longo de um mês você não pare simplesmente para analisar o que está acontecendo
com o dinheiro, quando eu digo é tudo, o patrimônio, as dívidas e tudo. E a pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, assim, a primeira coisa que é a linha de corte, se uma pessoa me procura e diz assim, não, você só precisa me dizer o que eu tenho que fazer, eu falo assim, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o dinheiro é seu, você que tem que cuidar do seu dinheiro. Eu posso te ajudar como encontrar, mas se você não parar para refletir, e é você que tem que decidir no começo, é 1 hora por semana, 2 horas por semana, 1 hora por mês, mas se você não se preocupa, então essa é a coisa mais difícil que tem, quer dizer, há uma sensação das pessoas que, assim, alguém vai me dizer, em algum momento, naquilo que eu tenho que investir. Ou porque ele leu alguma coisa, diz quais são os melhores investimentos do ano de tal. Aí ele escolhe. Né? Qual é o melhor investimento, Paulo? Né? Sempre assim. Qual é o investimento? Aí eu sei, eu gosto de usar muita analogia, em função também, por isso que eu fui fazer o curso de Ciências Sociais, para entender, eu me especializei na área de Sociologia Econômica, que estuda a função do dinheiro na sociedade, que é uma coisa nova. Se a gente imaginar, não tem uns 200 anos que a gente usa essas coisas fiduciárias que é o dinheiro. Apesar de que no passado também tinha moeda de ouro, moeda de prata, mas você podia trocar por sal. Então, a questão do trabalho, você vender sua hora de trabalho e receber uma remuneração, dessa maneira, é uma coisa nova na sociedade humana. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa fala assim, não, mas o que eu tenho que fazer? Me dá um... Eu falo assim, olha, você lembra daquele livro que é Alice no País das Maravilhas. Ela chega, logo de cara, encontra um gato, o gato xadrez está em cima de uma árvore. Apesar de parecer uma obra para criança, mas ali tem várias coisas filosóficas que estão dentro daquele livro. Esse exemplo do encontro da Alice com o gato é um deles. Porque o gato está ali em cima, tem um monte de estradinhas que saem a partir daquele local onde tem a árvore, e ela falou assim, senhor gato, que caminho eu devo seguir? Mais ou menos como essa questão do investimento. E aí o gato falou assim, bom, isso depende de onde você quer chegar. Estou fazendo uma analogia com investimento, cada caminho que você seguir depende de onde você quer chegar. Por isso que cada investimento depende do que a pessoa quer fazer. Aí a Alice diz assim, não, mas eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato diz assim, bom, então nesse caso, qualquer caminho serve. Então veja. A história é ótima, Paulo, se a pessoa não sabe onde ela quer chegar, se ela não sabe onde ela quer chegar com o investimento, você vai tomar qualquer coisa que você escolha e tal. Você tem que ter um propósito. Né? E isso, às vezes, é que a pessoa fica... As pessoas, quando te procuram, Paulo, elas já têm alguns... Mesmo que não sejam claros, elas geralmente já têm alguns objetivos ou alguma coisa que você tem que tirar ali, ainda tem que estar puxando muito? Então, isso é muito interessante, Wilson. O que faz realmente as pessoas procurarem um consultor, e isso não depende da quantidade de dinheiro que elas têm. Então, muitas vezes fica parecendo que são pessoas, porque a pessoa já é milionária e tal. Mas veja, como eu coloquei que quando você passa a dedicar um certo tempo para cuidar do seu dinheiro, fazer um balanço pessoal, eu sempre falo, compra um caderno e começa a fazer suas anotações sobre como é que é não é uma coisa sofisticada, de botar um sistema, enfim. O que eu comecei a perceber? Que as pessoas que eram mais exitosas ao longo da vida em prosperar nessa questão do investimento, as pessoas que se dedicavam a cuidar realmente do dinheiro. Né? Então, o que faz uma pessoa normalmente procurar pelo consultor é quando ela percebe, isso tem que ser uma coisa muito íntima, que ela diz assim, eu não conheço isso, eu não sei de tudo, e eu estou recebendo várias informações, faça isso, faça aquilo, eu preciso de alguém que me ajude a explicar isso, e que, naquela situação, de que assim, imediatamente o Paulo me explica e ele apresenta e fala assim, que tal se você comprasse isso? Então, quando a pessoa percebe que tem que ser alguém que não está exatamente interessado que você compre aquilo, ele só quer uma opinião realmente, fala assim, por que isso é bom, por que isso é ruim? Mas isso tem vindo no foro íntimo da pessoa. Né? Por isso que eu sempre digo, se você está me procurando para que eu seja um espelho e que você chegue e diz assim, existe algum investidor mais inteligente do que eu? Se você espera que eu responda sim, é você que eu mais... Não vai funcionar. Porque em 80% do tempo eu sou o cara que fala não que o cara que fala sim. Né? Porque em 80% das vezes eu tenho que moldar para a pessoa coisas que assim, você tem certeza que você quer fazer isso?
E a liquidez? E os fatores de risco? Vamos olhar o que tem dentro desse produto? Não, mas esse negócio eu tenho que decidir até sexta-feira. Tem certeza? Quem é que está colocando na sua cabeça que você tem que decidir isso porque vai fechar? Não, a captação é só sexta-feira. Então esse que é o meu papel. Quer dizer, as pessoas... Eu jamais tento convencer uma pessoa de que ela precisa de um trabalho de assessoria. Porque também, na vida, pode ser um cara que vai procurar um psicólogo, um psiquiatra para fazer um trabalho de análise. Se você tentar convencer a pessoa que ela passa a precisar de uma assessoria nessa área de um psicanalista, de um psicólogo, não vai funcionar. Ela tem que estar convencida de que ela precisa. Né? Verdade. Mas, Paulo, me diga uma coisa. Então, assim, um dos fatores é que o cara tem que dedicar um tempo. Gostei do que você falou, o dinheiro faz parte da família. Tem algum segundo fator que você acha que é relevante aí? Que assim, que a pessoa chega e aí, mas e aí, como é que é? Qual é a dificuldade? Uma delas é não ter tempo. Sem dúvida. A primeira dificuldade é essa dificuldade da pessoa se situar e dizer, olha, o dinheiro faz parte da sua vida, veio aqui para ficar. Pode ser que no futuro nem seja mais um dinheiro né, físico, pode ser só o dinheiro digital, não importa, mas essa é a maneira que a gente vai ter que conviver e tal. Mas a segunda dificuldade é que a pessoa se sente totalmente incompetente, no sentido que assim, eu não tenho a menor competência de entender o que é dito na área econômica e financeira. Os nomes são muito sofisticados, a forma de apresentar isso é sempre muito faz parte ou de um economês, ou de um jeito. E o que eu mostro para as pessoas é que isso é proposital. Isso realmente é proposital. Isso não sou eu que estou falando. Quem estuda isso desde o começo, o Max Weber, no começo do século XX, estudava muito essa questão dessa ligação, o George Simmel também, essa relação do dinheiro com a sociedade, a formação dos próprios bancos centrais nos países, que é uma coisa do começo ali, na forma que nós temos do começo. Vocês podem ver a formação de, por exemplo, aqueles grandes eventos como o Bretton Woods, quer dizer, se moldam um contexto econômico e financeiro, se criam os jargões, todo mundo passa a falar a mesma coisa, só que para as pessoas, isso é uma linguagem que ela não consegue interpretar. Né? Então, se você pegar uma lista de fundos, né, os nomes, as classes, para nós pode ser muito fácil você interpretar. Não, isso aqui é o multimercado, FIFIFOFs, não sei o quê, não sei o quê, e tal. Para a pessoa, ela tem até vergonha de perguntar para a pessoa que é da área de distribuição, para nossa, esse cara sabe muito. Esse cara sabe muito, isso é um total. Você pega um comentário, muitas vezes, que aparece, todo mundo é PhD, todo mundo sabe que representa, todo mundo é colocado ali para fazer uma fala, a pessoa fica ali assim, né? Nossa, o que é isso? Eu preciso de ajuda de alguém, eu não consigo. Eu fui percebendo isso, não é porque eu sempre digo, não é porque eu sou mais esperto que alguém, eu sou um pouco mais velho. Então, eu falei, como eu venho de uma base que não era exatamente formatado para esse tipo de discurso, que era uma base da ciência, da engenharia, na engenharia você não tem muito como discutir. As coisas são o que elas são. A sua genialidade está em como encontrar uma solução dentro de fenômenos físicos e naturais. O aço é o que é, um tijolo é o que é. Se eu vou construir um prédio, vou fazer um navio, não sei o quê, eu tenho que me adaptar às limitações daquelas coisas. Aí, o jeito de fazer que pode ser uma coisa genial. Como é que você conseguiu fazer isso aqui? Quando eu passei a conviver com a área da ciência econômica, da coisa, é uma coisa assim, muito assim. Você fala muito sobre o passado, quando você vai falar sobre o futuro, vamos fazer projeções, não sei o quê. E aí você comecei a fazer uma. Da onde você está tirando isso? Só pode ser da sua cabeça, da sua testa. Você pode ver que uma das coisas que mais frustra as pessoas é que são apresentadas coisas que vão acontecer no âmbito econômico e tal, que depois é dito assim, nós fomos surpreendidos. Como foi surpreendido? Como assim foi surpreendido? Então, você já diga de cara, você não sabe o que vai acontecer, você calcula, fala para a pessoa, põe um número, né? E aí, finalmente, aquilo não acontece, a gente foi surpreendido. Então, é interessante, porque todo mundo... E aí o investidor começa a ficar
se coloca no lugar de uma pessoa que nunca fez nada na área econômica, não conhece nada da área econômica. Todas as vezes ele fala assim, nossa, parece que tudo é incerto, tem muita volatilidade, tem muita incerteza. Aí eu falo assim, nos meus 30 anos no mercado de capitais, talvez eu fiz uma reflexão outro dia, talvez eu tenha tido, assim, talvez assim, 30 anos não consecutivos, talvez eu conseguisse pegar 5 anos desse universo de 30, que foi um ano extremamente previsível, sem volatilidade. Nos outros 25 anos, sempre teve incerteza, sempre teve volatilidade, sempre teve altos e baixos e tal. Então... mas vou aproveitar então, Paulo, para fazer o comentário, né, que é o seguinte, não invista considerando essas ondas do dia a dia, né? Tenha lá uma cabeça de longo prazo e tente se blindar por essas tentações do dia a dia. Aquelas dicas, aquele pânicozinho, vai acontecer. Não, traça o seu caminho, é o que eu sempre digo. Se você vai pegar uma estrada daqui para São Paulo, vai no seu caminho, não fica cada bifurcaçãozinha. Tem um caminhozinho aqui, tem um atalho por ali, eu ouvi dizer que se eu for por aqui, segue o seu caminho, né? Sim, exatamente. Porque quando você, depois de entender o que cada um daqueles modalidades de investimento, para onde ele pode realmente te levar dentro de certas circunstâncias, né? Você sabe previamente, aonde aquilo funciona bem, aonde não funciona bem. Então, você consegue ser o senhor. Imagina que você tem um monte de uma carruagem, vários cavalos ali, né? Por mais que sejam 4 cavalos, 6 cavalos, mas tem um condutor. Cada cavalo está ali para uma certa função. Os cavalos que estão mais para frente, os cavalos que ficam atrás, então, na questão da tração, de como vai fazer e tal. Se você não sabe, está sempre pegando a dica, ou aquela coisa que é uma fotografia do momento, acontece exatamente isso. Como você não sabe, você não está conduzindo, o cavalo quer ir para cá, aí depois o outro quer ir para lá. E principalmente porque quando você sabe até onde aquilo pode te levar, porque eu estou usando a questão do cavalo? A coisa mais importante é saber a hora de desembarcar daquele investimento. Coisa que muitas vezes, quem está ligado à área de distribuição, você imagina, você pega um gestor, ele vive daquilo. O fundo dele foi feito para aquilo, mas vamos dizer que o cenário está ruim. Ele não pode dizer para todo mundo que investiu, pessoal, resgatem tudo, porque o cenário não está bom. Eu posso, porque eu não estou naquele cavalo. É hora de desembarcar desse cavalo. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Você vê, os fundos imobiliários, que é uma coisa muito interessante, desde que tem 2 fatores. A economia esteja indo bem, porque você não vai dizer que qualquer tipo de fundo imobiliário, se houver um problema como esteve em 2014, 2015, que ele vai conseguir ver que ele vive de um negócio real, é aluguel que ele vive daquilo, né? Então, a economia tem que estar indo bem. E segundo, a taxa de juros não pode ser maior, a taxa de juros, lá que eu digo a Selic, né? Que o Banco Central decidiu, não pode ser maior do que o retorno, né? O yield, né? Que se diz anual do fundo. Então, se o fundo pode dar no máximo 8% ao ano, quando a Selic era 14%, o fundo simplesmente fala, sinto muito, eu vou ficar comprado no Selic. Não é que o fundo foi ruim, é que simplesmente ficou subótimo em relação a uma taxa de juros muito, muito alta, né? Ou seja, os cenários mudam e a gente tem que tomar decisões conforme os cenários, né? Exatamente. E aí entra a questão do cuidar por um tempo do seu dinheiro que você dedica e tal. Como o cenário vai mudar, se você não faz esse acompanhamento, o que vai acontecer? O cenário mudou e você continua indo para o outro lado. Só que o cenário já dizia, agora você tem que mudar as velas para cá, o vento mudou. Então, essa ideia que eu primeiro tento convencer realmente as pessoas, você precisa passar dessa disciplina, porque você percebe a mudança do vento. Porque como você está fazendo isso com certa periodicidade, você começa a perceber, as pessoas não percebem que a taxa de juros está aumentando. Você pode experimentar para ver, você começa a perguntar, quanto era a taxa de juros 6 meses atrás? A maior parte das pessoas vai dizer, eu não sei. E quanto que você acha que vai ser 6 meses para frente? Também não sei. É a Alice, o gato, de novo. Agora, a pessoa não precisa ser um economista, PhD, engenheiro, físico, de ciência de foguete.
Lembra do caderninho que eu falo para a pessoa? Compra o caderninho, anote. A pessoa pode não saber responder de pronto, 6 meses atrás. Ela pega o caderninho, daquele período que ela estava analisando, só com ela ali, o que estava... Ela vai ler no caderninho. Olha, aqui, em dezembro, em janeiro, a taxa era 2%, o Selic era 2%, estamos em 3,5%, vai subir e tal. Pronto. A pessoa ela conseguiu já se situar, ela viu onde estava, e ela viu onde está agora, e aí o meu trabalho é mostrar os possíveis cenários que vai acontecer até o final do ano. A taxa de juros vai subir, a inflação pode atingir tal coisa e tal. Pronto, a pessoa ela passa a poder entender por que ela tem que fazer as mudanças, né? À medida que o cenário muda. Ouvindo você falar aqui, eu estou pensando o seguinte, tem gente que simplesmente pode não gostar do assunto. Não gosta de acompanhar indicador econômico, não tem a falta de tempo. Geralmente, muitas vezes, falta de tempo é alguma coisa que você não gosta de fazer, né? Eu nunca tenho tempo, por exemplo, para fazer a conserto aqui em casa. Nunca tenho tempo, estou sempre enrolado, que é um negócio que eu não gosto de fazer. Muitas vezes, muita gente acha que talvez não goste do assunto, né? E você percebe quando, nas suas consultorias, muita gente não gosta mesmo do assunto ou simplesmente, como nunca se aproximou, nunca teve a oportunidade de ver que não é tão chato assim, ou que não é tão difícil? Bom, aí eu tenho uma resposta para isso, porque normalmente as pessoas falam assim, olha, eu não gosto dessa parte econômica, eu não gosto de ficar acompanhando o que estão falando, que vai acontecer e tal, eu não gosto, então tá certo. Aí eu digo assim, mas eu acredito que você goste do seu dinheiro, certo? Porque se você não gostar do seu dinheiro, ninguém vai fazer isso por você. Então, por mais que assim, você não goste dessas coisas todas, pelo seu dinheiro, assim, né, você deve simplesmente acompanhar, não é acompanhar tudo, é acompanhar todos os seminários. Tem lá um encontro de Davos, aí eu vou ficar assistindo todas as conferências, por exemplo, um encontro de Davos, daqueles seres que ficam lá falando sobre a economia do mundo, agora vamos ter o G7. Não é isso que eu estou falando. É exatamente uma coisa que é para cuidar do seu dinheiro. Então, você sabe qual é a inflação atual? A inflação, só isso. A inflação está lá publicado, dados brutos. Eu sempre falo assim, isso não é filtrado por qualquer ser. Não. A gente vai pegar a inflação publicada, é o IPCA, é a taxa de juros, é o nível do câmbio, né? São essas coisas que ele precisa acompanhar. Ele não precisa ficar acompanhando. Aí a pessoa entende que, em vez de ela ficar ligada em não sei quantos canais, tendo que comprar não sei quantas revistas, não, ela consegue sozinha extrair informações básicas de como que as coisas estão indo com relação à economia. E as coisas que a pessoa não tem ali, que ela vai cuidar da vida dela no dia a dia, no trabalho dela, nas funções dela. Aí é o meu papel de fazer os alertas de coisas que ela não tem como descobrir. E aí eu coloco, assim, olha, já meses atrás, não é de agora que eu estou falando isso, que nós estamos em junho. Então, eu falo assim, olha, nesse verão, está chovendo menos, tem todo um fenômeno do Laninha. Está tudo... Os reservatórios do Sudeste não estão se enchendo como deveriam. Nós vamos terminar o verão, provavelmente, com os níveis dos reservatórios abaixo. Então, o que a gente começou a fazer? Vamos aumentar mais o quê? Investimento em empresas do setor elétrico, não nas geradoras, que vão passar, mas nas de transmissão, tem outros tipos de geração que não dependem da água. Então, é uma tese de investimento. Então, é o que eu faço. Elas não sabem. Só agora que ficou público que a gente tem realmente um problema de uma crise hídrica. Mas se você tem tempo, e esse que é o meu trabalho, de ficar pesquisando coisas que estão aí no cenário, né? Estou sempre investigando coisas, por exemplo, assim, o que está acontecendo no setor, por exemplo, de papel, de embalagens, está aumentando, está diminuindo, o que está acontecendo no setor de logística, no setor de transporte, ou seja, para começar a sentir o que pode estar acontecendo lá nas raízes da coisa. E a energia elétrica é uma coisa que eu já acompanho. Então, você acompanha os relatórios do organizador lá, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, a pessoa não tem isso aí é um trabalho que para ela não tem capacidade técnica de enxergo mesmo, né? Comigo mesmo. E aí, agora, eu não vou ficar enchendo de ruído
o de lixo na cabeça da pessoa. No momento certo, aí eu coloco para falar, agora talvez tenhamos um problema, talvez possamos ter problema. Isso é uma coisa que a gente tem que passar a monitorar, né? Tá. A questão do câmbio, né? Já mudou o padrão. Nós tínhamos um câmbio, até uns meses atrás, com uma pressão muito mais para chegar para 6 para 1, e hoje, com certeza, abaixo de 5. Então, você está vendo que mudou? Então, por exemplo, a pessoa que estava aguardando uma janela de oportunidade para fazer também parte dos investimentos fora, que hoje é uma coisa muito fácil de você fazer fora, então, qual que é o meu papel? É dar aquele empurrãozinho na pessoa. Ó, a gente não estava esperando uma oportunidade começou. Quanto tempo vai durar? Não sabemos, mas se você já tem aquele recurso disponível para essa função, de fazer um mix também em moeda, é a hora. Então, esse que é a dinâmica. Né? Interessante. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. A gente costuma dizer que muitas vezes parece que todo mundo é técnico de futebol e todo mundo é economista, né? Todo mundo tem opinião sobre esses assuntos de economia e sobre futebol. Eu noto, às vezes, que as pessoas têm dificuldades, uma certa resistência em pagar por consultoria de investimento. Assim, porque você falou, pô, mas tem que pagar para isso, para o Paulo ficar me dizendo as coisas que ele lê, não sei o quê. Isso você vê realmente isso, não vê isso? Se você vê ou se você não vê, por que você acha que existe ou não existe? E como é que você acha? E como é que está evoluindo esse mercado? Eu vejo assim, eu concordo totalmente com você que assim, o primeiro fator é assim, a pessoa, se ela sente ou não a necessidade, isso vale para várias coisas. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu faço a minha agenda de exercícios físicos sem precisar de um personal trainer. Tá bom, tá certo, de pessoas que conseguem fazer isso. Agora, tem outras que não. Eu falo assim, não, eu me sinto estimulado porque eu tenho um personal trainer ao meu lado. Assim. Então, essa questão é muito assim, se a pessoa não sentir essa necessidade, que ela precisa de alguém, não vai funcionar a questão da consultoria. Por isso que eu acho muito difícil de você, por exemplo, se apresentar de uma maneira ativa, colocando cartãozinho, vários lugares, fazendo propaganda, vem aqui, eu sou um seu consultor, porque a primeira necessidade tem que partir exatamente do interessado. Por isso que em mais de 90% das minhas abordagens para novos clientes vem da indicação dos atuais clientes. Que alguém... Tá. Paulo? Paulo? Está me ouvindo aí, Paulo? 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 Um, dois, três. Então, mais de 90% das pessoas que eu acabo atendendo, elas vêm através de indicação de outras pessoas, né, ou conhecidos, ou pessoas que já estão fazendo a consultoria. Né? Se essa percepção não vier realmente da pessoa, não vai funcionar. Né? Então, o dinheiro, eu sempre coloco assim, ela não tem compromisso nenhum de tempo, enquanto ela achar que a consultoria está sendo válida, ela continua aquele processo. Existem situações, por exemplo, que a pessoa diz, olha, eu quero que você me ajude, eu estou juntando aqui esse dinheiro, depois eu vou comprar um imóvel e tal, só que aí o meu dinheiro, eu vou usar todo o dinheiro naquele momento. Tá bom, então isso já aconteceu. A consultoria dura um período para ela conseguir, como aconteceu, eu tenho um casal recente, e aí eu falei, não, ótimo. Então agora a gente pegou todo o recurso que era a reserva que eles tinham, que eles queriam ter finalmente um imóvel próprio. Né? E tá bom, então agora você tem. Então, qual foi a proposta? Eu falei, olha, agora vocês vocês já aprenderam, pelo menos, como fazendo essa questão da economia mensal. No futuro, quando vocês achar que já tem uma quantidade que a gente pode voltar a ter, então, provavelmente no futuro voltarão, né? Mas não é uma coisa que depende assim. Agora, o que eu sempre percebi aí na minha vida profissional, porque eu também sempre atendia
essa questão das grandes fortunas, normalmente, aquelas pessoas que, de fato, têm um sucesso empresarial, então, eles sempre estão cercados de bons consultores, né, nas áreas que eles atuam. Então, eles já aprenderam que nas áreas deles, que eles atuam, é importante ele ter opiniões diferentes, e não, muitas vezes, dos bons profissionais que estão na estrutura dele, da empresa dele, ele é o dono de tudo. Qual a probabilidade de você pegar um diretor da sua empresa, que é um cara excelente, excepcional, e você perguntar para ele, você acha que talvez esse projeto possa dar errado? Qual a probabilidade do cara dizer assim, não, senhor presidente, não. Qual a probabilidade dele dizer, não, o senhor... Tanto que isso é estudado na administração, do viés de que você vai perguntar para o cara que é seu subordinado, ou ele está diretamente, ou ele é um fornecedor da sua empresa. Você vai falar assim, você acha que pode ser que piore essa situação aqui da economia nesse segmento? Qual a probabilidade do fornecedor dizer para você o que ele de fato acha? Né? Você tem que perguntar para alguém que não está envolvido naquele processo diretamente. Então, essas pessoas perceberam, por que é sempre falado que o conselho das empresas deve ser geralmente de pessoas independentes, e também você não vai ficar pagando R$1 milhão por ano, não deveria, para cada um dos membros do conselho, porque aquele 1 milhão passa a ser uma coisa muito importante na receita da pessoa. Né? Você coloca um valor razoável, que seja ali no ano, sei lá, R$200 mil, tá bom, pode ser, né? Para cada consultor, mas isso vai fazer com que provavelmente ele tenha outras atividades, seja consultor de outras empresas e assim por diante. Porque aí ele de fato é isento. Né? Agora, na hora que você paga milhões para aquele conselho, ele fica exatamente sim, o que você perguntar, é o espelho lá da Branca de Neve. Boa reflexão. E muitas vezes essas coisas nem estão conscientes, né, Paulo? Não é que o cara na fé, é porque ele já ficou ali naquele subconsciente dele, as informações entram na cabeça dele naquele moldezinho de que vai dirigindo para um lado que é o lado que interessa ali, já vai interessando a ele, ele nem racionaliza muito, né, muitas vezes, né? Exatamente, como normalmente essas pessoas elas convivem no dia a dia, por muito tempo, elas criam naturalmente uma maneira de um perceber o outro como se fosse um outro ator num grande cenário de uma grande peça, né? Isso não sou eu que estou bolando, isso tem um sociólogo, portanto, o Irving Goffman, que ele fez a representação das pessoas no ambiente público, elas representam um papel, não só função na empresa. A referência bibliográfica, hein? Tá bom. Pelo WhatsApp, a referência bibliográfica, quando o podcast sair, eu vou na publicação, quero divulgar a referência bibliográfica. Achei interessante esse autor. Tá bom. Essa coisa. Então, isso tem que ser alguém que está fora do teatro, digamos assim, que vai ver aquela peça daquela gênero e vai fazer a crítica, que é o que muitas vezes você vê que são os bons críticos, já que a gente está falando nessa área, é um cara que não faz parte do elenco da peça, e ele vai lá, assiste a peça, e fala, não, infelizmente, isso aqui e tal. Se você perguntar para todo mundo que estava envolvido, todo mundo vai achar aquilo maravilhoso, sensacional, então, porque o cara está contaminado, de certa forma, com ele vira isso, torcedor, né? Que é quem está até conversando um pouquinho antes de começar aqui. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho relevante também nesse momento aqui, que é a seguinte. A gente está vendo muita gente nova entrando em bolsa, em fundo imobiliário, bom para o mercado de capitais, bom que as pessoas estão olhando para investimento de risco também e tal. Mas o que você vê aí de perigos aí? Porque tem muita gente entrando, a gente está com mais de já quase 3,5 milhões de CPFs na bolsa, a gente só em fundo imobiliário tem mais de 1,3 milhão e tal. Volta a falar, muito bom. Mas, obviamente, tudo, de repente, muito rápido, sempre as pessoas podem estar negligenciando alguns riscos. Como é que você vê esse movimento? Como eu comentei já, que eu gosto muito de fazer certas analogias, porque eu vejo que muitas vezes na analogia você captura o espírito daquilo, às vezes o que eu vou ter que explicar longamente, uma coisa e tal. Então eu gosto muito de usar as analogias. Eu tenho uma analogia específica para o que você está falando, que é o ditado popular,
em alguns lugares do Brasil bastante utilizado, na sua terra, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, é muito utilizado, que é o seguinte: pato novo não mergulha fundo. E se ele tentar fazer isso com muita ênfase, assim, ele vai quebrar o pescoço, que ele vai mergulhar no lugar que não dava para ele dar aquele mergulho. Então, essa é a frase simples, mas muito efetiva para aqueles que, por exemplo, estão começando e tal. Não é as ferramentas digitais que você tem hoje, através de equipamentos que você monitora em tempo real, tem robô, tem não sei o que te salva de infortúnios, por exemplo, né? Você tem que começar devagar que eu digo tendo sensibilidade para aquilo que você está investindo nas várias modalidades ali e sabendo que tem ciclos melhores, ciclos piores. Isso também é bastante estudado, que muitas vezes um investidor iniciante, você não está sabendo em que ponto desse ciclo você está entrando. Aí você entra, imagina que você começou a investir em bolsa, por hipótese aqui, em maio de 2020. Você entrou em maio de 2020. Comprou lá algumas coisas e tal, que você achou, e de repente você vê de maio de 2020 até dezembro de 2020, aquilo subir ali, por exemplo, 60%, 70%. Aí você vai dizer assim, nossa, isso aqui eu sou um gênio. Só que o que você deveria analisar é o seguinte: olha, você circunstancialmente, você entrou nesse mercado de renda variável exatamente no fundo do poço de uma circunstância da pandemia, que se você olhar a bolsa, ela chegou a 60 e poucos mil pontos. Então, onde que eu quero chegar falando sobre isso? A sua eficiência, ela está sendo gerada, de fato, por uma decisão que você calculou isso, você escolheu muito bem, ou simplesmente você surfou numa onda que, quer o que você fizesse, qual decisão, você já subiria, porque o mercado como um todo subiu. Você vai provavelmente perceber, a partir do ciclo que nós chegamos, se a gente está falando de Ibovespa, chegamos aqui nos 130 mil pontos. Então, essa onda de maio do ano passado até agora, muito bem, resolveu para você. E o além? E agora? Você vai fazer o quê? Né? Então, isso aí explica muito. Sim, se você não tinha uma estratégia, se você não sabia o que você estava fazendo, provavelmente, da agora para frente, a pessoa vai ter muita dificuldade, porque ela não vai repetir o processo. Ela não vai de 120 mil pontos em 8, 9 meses e para 260 mil pontos. Isso não vai acontecer. Né? Então, aí vai começar a separar o que ainda vai ter um espaço e o que não tem. Qual é o ciclo? Né? Então, veja que essa eu acho que é a maior... É contexto, né, Paula? Ou seja, assim, tentando fazer aqui tentando trazer uma mensagem, assim, a pessoa acha que precisa ter contexto, né? Não pode ficar... A gente tem a tendência de excesso de confiança, muitas vezes, a gente tem aquela tendência de se achar o gênio, faz bem se achar o gênio, né, e tal. E quando você tem um acerto, você acha que o acerto é seu, né? Assim, é que a gente brinca, né? Eu acerto, nós empatamos e você erra, né? Que a gente sempre brinca, né? É mais ou menos isso. Mas você tem que tomar cuidado, porque, de repente, você não tem o contexto de que, mas não foi sempre assim. Você entrou no momento que todo mundo ganhou, não foi só você que ganhou, entendeu? Sim. Olha para frente, porque o que aconteceu no passado já aconteceu. Agora o negócio é o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, tem que estar muito atento, né? O risco é ter uma visão muito, muito positiva de alguma coisa, como você falou. Não vai ser 100% todo ano, por exemplo. Exatamente. Você tem que assim, se distanciar daquele fenômeno conhecido como a chamada ancoragem. Né? Você fica ancorado em certas premissas que funcionaram por um tempo, mas não necessariamente isso acontece indefinidamente. E muitas vezes, quando alguma coisa começa a ir contra aquilo, ele funcionou por um certo tempo, ou seja, teve uma rentabilidade muito boa, mas agora já não é, o cenário mudou e tal, e a pessoa fica ancorada ainda nas premissas do passado e fala assim, eu estou certo, o mercado onde eu estou investindo é que está errado, isso está errado. Isso acontece de um jeito ou do outro. Então, por exemplo, quando a Bolsa subiu muito nos últimos meses, eu via certos comentários assim, não, mas a Bolsa de Valores ela está desconectada da economia real, dos fundamentos da economia. Eu falei assim, mas a questão de negociação em bolsa, ela nunca esteve, sabe? Ela nunca
esteve. Ela vive de expectativas futuras. Então, ou ela extrapola muito para cima, ou ela é muito pessimista. Então, assim, não adianta, se fosse tão fácil você grudar as duas coisas, praticamente você não teria dispersão em cotação. Era dado de balanço trimestral e o valor estava lá. Vai ter Então, valor não de adianta. mercado e valor patrimonial, né, Paulo? Exatamente. Coisa só, né? Exatamente. Eu vi esses dias, ouvi uma palestra que estava disponível na internet da Almodaran. Ele estava fazendo uma nova edição do famoso livro The Dark Side of Valuation, né, o lado escuro como fazer o cálculo do valor. E ele fala isso, não espere você encontrar isso que você falou, o valor patrimonial é uma coisa e o valor de mercado é outra, né? Então, a pessoa precisa ter essa noção. Outra coisa, né? Essa noção pode até descolar um pouco, né? No mundo ideal, o valor de mercado poderia, mas o valor de bolsa de negociação pode ser totalmente diferente, né? Porque aí não é aquele cara que está fazendo. Totalmente diferente. Não necessariamente aquele cara que calculou o preço, né? Pode ser só em cima do. Eu acho. Sim. Não. Né? Eu acho, isso é bem isso mesmo. Paulo, felizmente a gente está caminhando aqui para o final, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, Paulo. Aliás, a conversa é maravilhosa, como sempre, né, Paulo? A gente já falei para você que quando a gente vai ter que marcar outro, hein? Qual o caminho das pedras para um bom planejamento financeiro, Paulo? Eu sei que não tem fórmula, não é uma receita de bolo, mas não tem aquele guideline, aquele mínimo que ele tem que fazer para ter um bom planejamento financeiro na vida? Eu diria que assim, a melhor fórmula é você começar por aquilo que de fato você entende, ou seja, primeira regra, nunca invista em caixa preta. Não siga simplesmente que aquela caixa preta deu um resultado excepcional. Você não sabe como aquilo funciona, então é melhor você ficar longe. Comece pelos produtos simples e diretos, né? Então, por exemplo, eu tenho sérias restrições, sinceramente, da forma que muitas vezes é oferecidos, que no Brasil ficou denominados certificados de operações estruturadas, são chamados COIs. Porque, assim, é muito difícil, eu sei como analisar aquilo, porque eu já mexi com isso no passado, que pessoas que vinham, na época eram notas estruturadas, que chamavam, então os bancos estrangeiros vinham oferecer para que a gente colocasse para clientes. Muitas vezes, quando eu abri aquela caixa, eu falava assim, não, eu não vou ter coragem pode até ter alguma coisa boa? Pode, mas é um produto extremamente complexo. Então, a primeira regra que eu diria é assim, não vá começar por um produto que você não entende, né? Comece realmente por produtos puros, que eu chamo assim, o título tesouro direto. Você entende o que é isso? Você tem lá praticamente 3 categorias de títulos, você entende para que eles podem ser muito bons, dependendo de cada cenário que você tem. Essa questão do fundo imobiliário, você entende, porque é uma coisa tangível. Você tem lá um fundo imobiliário do setor de logística, o cara te abre, um bom gestor, ele abre, tem os galpões, isso, eu faço isso, a renda é tal, de aluguel, uma coisa que é perceptível, você entende. Agora, então essa é a primeira regra, eu acho que é uma boa gestão, assim, comece exatamente só com os produtos que você entende. E aí você vai sofisticando, à medida que você já pegou confiança nisso, não tem problema nenhum você encontrar um produto que você não investiu ainda. Então, por exemplo, isso é um processo que eu tenho feito com os clientes. Os ETFs, que no Brasil se tornou agora muito mais, tanto ETF que você compra, que são ETFs nacionais, como replicando os internacionais. A pessoa é um mundo novo para ela. Aí, então, eu começo a ensinar para a pessoa o que é. Então, eu acho que esse processo de um aprendizado assim, contínuo de novos produtos, mas desde que você agora entenda. Agora eu entendi o que é um fundo negociado em bolsa. Então, é isso. Ou seja, só investe em que você consegue entender, vai devagar, pato novo não mergulha fundo, né? Estuda um pouquinho antes. Educação financeira, vai estuda. Basicamente é isso, né? Não investa no que conhecer, vai colocando o pezinho na água devagar, né? Devagarzinho, estuda um pouquinho antes de tomar uma decisão. Perfeito, Paulo. Paulo, nosso tempo chegou ao fim. Infelizmente, a conversa estava maravilhosa. Realmente, você sabe tudo do assunto, tá? Mas a gente tem que encerrar. É uma pena, mas a gente tem. Mas não tem problema, a gente vai marcar outro em breve. Não tem problema, não. Paulo, queria te agradecer muitíssimo. Pedir para você deixar a sua mensagem final aí antes de eu fechar aqui o nosso podcast de hoje.
Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil aí para aqueles que estavam nos ouvindo. E o que eu quero deixar de mensagem é o seguinte: desses 30 anos que eu atuo, diria que nós estamos numa nova fase, né, de Brasil, de investimentos. Quer dizer, o Brasil volta a ser um local extremamente atrativo para a maior parte de investimentos, que a gente ficou represado, infelizmente, para aquela taxa de juros astronômica. Não tinha a menor possibilidade. Todos nós que fizéssemos um cálculo de taxa de retorno, tal, seria inviável, era melhor você ficar com aquele juro de 2 dígitos, né, de juro real, hein? De juro real. Então, eu acho que as possibilidades de investimento para nós aqui, à medida que esse dinheiro que está vindo para fazer concessões, né, privatizações, vão abrir, né, o leque para muitas modalidades de investimento. Vou dar um exemplo para finalizar. Quando nos anos 80, a área lá de energia nos Estados Unidos percebeu que as empresas da área lá de energia, de petróleo, enfim, de gás e óleo, estavam muito imobilizadas com gigantescas áreas de armazenamento e transporte desses combustíveis, e se criou um programa para que elas vendessem esses ativos para gigantescos que seriam fundos imobiliários, entre aspas, e que o investidor americano, pessoa física, comprou aquilo para ter uma renda, porque agora as empresas pagam aluguel para usar esses gigantescos hubs de coisa. Então, vejam, isso vai acontecer, vão surgir várias modalidades de investimento ligadas a projetos de infraestrutura no Brasil, não tenho dúvida, né? Então, estou bastante esperançoso. Eu também acho que a infraestrutura já está passando a hora, né? Você tem que fazer quer dizer, não precisa fazer um estudo, acho que são bem conhecidas as causas, mas é um absurdo a infraestrutura até hoje não ter deslanchado, né? Então, faz mais de uma década, bem mais de uma década, que a gente já sabe que é uma necessidade, já sabe que há interesse, já sabe interesse interno e externo, mas a coisa não anda. Mas uma boa tese. Paulo, queria te agradecer mais uma vez aqui, tá? Gente, esse podcast vai ao ar no dia 15, tá? Terça-feira que vem, ele está indo ao ar às 18 horas, também tem versão do vídeo, ele fica disponível no YouTube, o vídeo, né? E o podcast no Spotify, Apple e todas as plataformas, tá? Paulo, mais uma vez, super obrigado, foi ótimo, sabe tudo, em breve estamos marcando outro, um prazer estar aqui contigo. Pessoal, até a próxima, hein? Abraço, tchau, tchau.